Bom dia a todos. Mauro, essa foi uma maneira delicada de dizer que eu sou muito mais baixo que você. A sua gentileza e a sua caridade para comigo eu agradeço tremendamente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pessoalmente e a todos que nos acompanham pela internet. Um beijo, uma saudação toda especial à cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Pai e mãe, um bom dia para vocês. Está começando a ficar cada vez mais difícil para mim vir aqui. Não sei porquê, talvez não dessa encarnação e dessa vida, de outras e outras, muitas, tantas jornadas que já passamos juntos, mas essa casa para mim tem um lugar mais do que especial em meu coração. Pelas pessoas que aqui compartilhamos durante muitos anos de trabalho, mas acima de tudo, de estudo e de aprendizado. Cada vez que eu chego aqui e eu recebo um abraço da Marisa, ela consegue me reenergizar de um tanto que mexe com todas as minhas emoções. E os meus olhos vermelhos agora, e a minha voz é embargada, não é por acaso, é pela dose de emoção e de carinho que eu recebo a cada vez que eu aqui venho. Que seguramente não sou merecedor de tudo isto que me é proporcionado cada vez que aqui adentro, mas que procuro fazer o melhor para compartilhar com todos que têm a caridade de virem até aqui num domingo de manhã para me escutar. A mesma caridade que o nosso mestre teve durante toda a sua existência e o seu trabalho nesta terra, nos ensinando, nos exemplificando, nos trazendo as lições de que nós éramos necessários, não éramos necessitados no momento em que ele aqui esteve. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos trazido pela inspiração de Emmanuel, este livro começa da seguinte maneira: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema planetário e os prodrósomos da vida na matéria em ignição. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, aquele que faz parte de uma pleiade de espíritos puros e perfeitos, escolhidos pelo Senhor Supremo do Universo, viria à Terra somente porque ele estava afim? Viria à Terra somente porque eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou dar um pulo lá para ver como é que estão os meus filhos? Ou viria à Terra para deixar uma mensagem eterna a cada um de nós, das suas mensagens, do seu ensinamento e das verdadeiras razões pelas quais aqui viemos? Por que eu estou fazendo esta abertura? Por que eu estou fazendo esta colocação? Porque muitas vezes, quando nós fazemos a leitura do Evangelho, a leitura das passagens e dos ensinamentos de Jesus, nós não conseguimos captar de primeira toda a profundidade da sua mensagem e toda a profundidade do seu ensinamento. Os ensinos de Jesus e todas as suas parábolas e passagens funcionam com camadas.
E à medida então em que nós vamos caindo mais a fundo, mais dentro dos seus ensinamentos, nós vamos nos elevando e nós vamos descobrindo a beleza e a magnitude da mensagem que ele deixou para nós. Não é quando mais nós evoluímos, mais nós entendemos a mensagem. É quanto mais dentro nós vamos para a mensagem do Cristo, mais nós aprendemos e mais nós evoluímos. Nós temos hoje, dentro do sistema, ou dentro das obras da codificação e dentro da obra espírita, a palavra de Emmanuel, que descreve através da série Fonte Viva, apenas uma frase dos evangelhos, ele discorre um texto inteiro a respeito daquele ensinamento, e não é nem da passagem, é só da frase. Então, se Emmanuel, a partir de uma frase do ensinamento do Cristo, consegue ir tão dentro, tão profundamente dentro daquela mensagem, imagine toda a obra do Cristo, o que ela não significa para nós. Por isso que quando nós lemos as passagens, num primeiro momento, às vezes a gente tem uma impressão equivocada, errônea, ou uma interpretação apenas superficial. O que muito acontece com a grande maioria de nós, quando nós lemos e entendemos, ou procuramos entender, a passagem de Lázaro, que diz mais ou menos o seguinte: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, a Jesus, suas irmãs a dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso falou: bom, chegado é o tempo, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então disse Jesus claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus. Ok. Recado recebido. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu não estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus vos concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés também, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E disse Jesus, perguntando às irmãs: onde o pusestes? Disseram ao Senhor: vem e vê. Jesus, pois, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, mas a cheira mal, pois já é de 4 dias. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou uma grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e a sua irmã, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muito bem. Quando a gente vê essa passagem num primeiro momento, numa primeira impressão, a gente consegue ver aqui algumas coisas maravilhosas que o Cristo tenha colocado ou tenha feito acontecer.
A primeira impressão de que nós temos é de que Jesus veio e ressuscitou alguém dos mortos, que tirou alguém que já havia falecido, já havia desconectado o seu espírito do seu corpo e trouxe-lhe à vida. Quando nós começamos no estudo da doutrina espírita, nós aprendemos que para que a morte ocorra é necessário o desligamento do nosso espírito do corpo que nós estamos animando naquele momento. Uma vez quebrado esses laços, pelas leis divinas e imutáveis criadas por Deus, não há como nós regressarmos à vida. A própria ciência hoje já nos mostra e nos coloca claramente, de uma forma indubitável, que quando o corpo morre, ele entra num processo de decomposição para que possa voltar às suas origens. Então não há uma maneira, não há uma forma, mesmo que seja das mais mágicas possíveis, de que nós possamos voltar à vida somente pela vontade de alguém. Vamos supor que Jesus tivesse este poder de ressuscitar alguém que já havia morrido ou que já houvesse iniciado um processo de decomposição ou de desligamento propriamente dito. As leis de Deus são imutáveis. Deus não adequa as suas leis à vontade de um ou ao momento do outro. As leis divinas são imutáveis. Porque senão não seriam leis divinas, seriam leis dos homens. Se Deus fosse mutável, se Deus mudasse de acordo com as conveniências do momento, ele também não seria Deus. Deus é único, Deus é imutável, e assim são as suas leis. Mas vamos supor que pela grandeza do momento, Deus tivesse concedido a Jesus o poder de revogar as suas leis. Por que Deus concederia a somente um dos seus filhos, um poder diferente do que concede aos outros? Aonde estaria a justiça divina que oferta a todos os seus filhos as mesmas condições e as mesmas oportunidades? Por que o privilégio a somente um de fazer esses milagres e não ao outro? Onde está a justiça de Deus que não oferece a todos as mesmas oportunidades? Quando nós começamos a levar isso em consideração, nós começamos a perceber que há muito mais por detrás desta mensagem do que simplesmente a ressurreição de alguém que já havia passado. Quando nós vamos no livro O Consolador, na pergunta 317, é perguntado, os Espíritos perguntam ao Emmanuel, a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? E Emmanuel nos responde, o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Senhor, dado o sacrifício das suas lágrimas, ele ressuscita para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Então, existe sim uma mensagem oculta neste trabalho do Cristo, nesta passagem, conforme a gente consegue ver pelo livro do Consolador, pela resposta de Emmanuel. Conforme eu disse um pouquinho antes no início, em todas as atitudes e atividades do Cristo, durante a sua passagem, há sempre um propósito. Aquele que criou este planeta, que gerou os primeiros primórdios da vida, as primeiras ações celulares, os primeiros seres que aqui habitaram, aquele que comanda os destinos do nosso planeta, não viria à Terra para trabalhar apenas com as oportunidades que se apresentassem à sua frente. O Cristo viria aqui para executar um plano de ação e de trabalho absolutamente detalhado. Nada do que aquilo que o Cristo fez, disse ou vivenciou foi obra do acaso. Todos aqueles a quem ele curou foram instrumentos para que pudessem ser vistos o poder divino. Como isto se operava? Da poder que a fé em suas lições e o poder do amor de Deus pode causar dentro de nós. A doutrina espírita
com o passar do tempo e dos anos, veio explicar como esses fenômenos ocorrem, tirando do plano do milagre e das ações sobrenaturais e sem conhecimento, para o plano do entendimento. O próprio Cristo nos disse: sois deuses, e podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais, desde que vocês deem vazão ao potencial que existem dentro de cada um de vocês. Se nós então entendermos as lições divinas como um chamamento, um despertar às verdades eternas que Deus nos proporciona a todos, nós temos, através do Cristo e dos seus passos, o caminho para a nossa evolução. O que nós conseguimos aprender desta passagem de Lázaro? Quando nós fazemos a primeira leitura, repito, dá a impressão de que Jesus simplesmente ressuscita alguém dos mortos, contrariando as leis da natureza e as leis de Deus. As leis de Deus são imutáveis. Então, qual é a mensagem que existe por detrás disso? O que nós podemos entender a respeito disso? De novo, conforme eu disse, Emmanuel, através das suas mensagens, principalmente na série Fonte Viva, nos traz uma série de esclarecimentos. Hoje, Haroldo Dutra Dias, também com seu estudo aprofundado das minúcias e dos detalhes do Evangelho, nos trazem esclarecimentos sobre essas passagens que nos trazem uma outra visão e um outro conhecimento. A própria obra de Joana de Ângeles, vinda através das mãos de Divaldo, nos despertam e nos mostram um lado psicológico de tudo aquilo que o Cristo fez como uma ferramenta para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Quando nós colocamos tudo isto juntos, a palavra de Emmanuel, o aspecto psicológico, o entendimento e o aprofundamento que nós estamos tendo a respeito da época do Cristo, das traduções diretas dos evangelhos, dos seus originais à língua portuguesa, porque muito se perdeu nas traduções, nós começamos a ter uma outra visão, nós começamos a ter uma outra noção dos ensinamentos e da verdadeira mensagem. E repito, isto não é alguma coisa que que está fora do nosso alcance. Muito pelo contrário. Hoje, com a informação ao nosso alcance, com a informação chegando ao nosso lado por todas as pontas, por todos os lados, isso é alguma coisa que todos nós podemos fazer. Mas, deixando isto de lado, vamos considerar o seguinte. A primeira grande mensagem que nós temos nessa obra, nessa passagem, são os aspectos e os ensinamentos práticos, coisa do nosso dia a dia. Por exemplo, é claro e é sabido e é notório de que naquela época a medicina não tinha os avanços e os equipamentos que nós temos hoje. Naquela época era muito fácil você confundir um estado cataléptico ou um estado de catalepsia com um estado de morte. E as pessoas poderiam entrar num estado de catalepsia e serem enterradas vivas. O que hoje é praticamente impossível disso acontecer, de acordo com os equipamentos médicos que nós temos. Hoje você não escuta mais ninguém falar de que foi enterrado vivo. Mesmo porque se é enterrado vivo, nunca ninguém voltou para contar que foi enterrado vivo, né? Mas isso é um outro detalhe. A medicina naquela época não tinha essas características. Hoje tem. E nós conseguimos entender como um estado cataléptico, como um estado de que você pode retornar deste sono. E o próprio Cristo dizia que Lázaro dormia. Como ele dormia, ele poderia ser desperto. Então a gente já começa a ver aqui que o Cristo sabia naquela época muito mais daquilo que nós sabemos hoje, praticamente. Mas esse é um aspecto prático. Agora, e o aspecto que está por debaixo desta camada inicial? Quais são as lições, quais são os ensinamentos que nós podemos ter? Obviamente que aqui, pela questão do tempo, eu não li toda a passagem desse capítulo de João, que essa passagem está em João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Eu li só algumas frases, que agora eu vou voltar em algumas delas, para que a gente possa ver os aspectos individuais de cada uma e as lições que nós temos. Primeiro, quando dizia, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Por que Betânia? Por que não Jerusalém, ou Roma, ou alguma outra cidade mais importante? Porque Betânia representa a simplicidade. Betânia era a cidade dos simples, a cidade dos humildes, a cidade daqueles que trabalhavam ao derredor para que pudessem sustentar as grandes metrópoles daquela época. Jesus estava com os simples.
Jesus não estava com os poderosos. Jesus estava com os necessitados, com os carentes, não com aqueles que tinham a fama do poder. Jesus estava onde ele era necessário, onde ele era procurado, onde ele era querido. Jesus estava entre os simples. O que é ser o simples? O simples, a simplicidade, são os humildes. Aqueles que reconhecem as suas deficiências, os seus problemas e buscam o auxílio naquele que pode auxiliá-los. Nos ensinamentos de Deus, na palavra de Cristo, nos ensinamentos que Ele nos traz. Então, a primeira grande mensagem aqui é da simplicidade, que o Cristo busca e auxilia aqueles que estão abertos ao seu ensinamento, aqueles que estão em busca de alguma coisa melhor para a sua vida, para a sua evolução, para o seu caminho. A segunda frase dizia o seguinte: mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, aquele que tu amas. Se o Cristo ama aquele Lázaro, isto quer dizer que Cristo tinha uma relação de amizade profunda até com aquela família e com aquelas pessoas. Eram amigos próximos, queridos do Cristo. Ou seja, nem até os amigos do Cristo sofrem. Não é porque eu sou amigo do Cristo ou o Cristo conviveu comigo que eu estou imune às dificuldades e aos problemas da vida. Todos nós temos em algum momento, em algum instante da nossa jornada, aquele que a gente chama do momento do chamamento, do momento da dor. A dor é obrigatória na vida de todos nós, porque a dor nos desperta. O sofrimento é opcional, mas a dor é obrigatória. Quando a dor nos acode ou nos acusa de que estamos com alguma coisa indigesta, de que o nosso estômago não está bem, quando a gente sofre uma dor, alguma coisa no estômago, geralmente quer dizer que eu comi muito chocolate na noite anterior e que alguma coisa eu preciso fazer para evitar aquele transtorno. A minha dor me chamou a atenção para algo que eu estou fazendo errado. Agora, se eu continuar nesta atitude, eu vou sofrer aquilo o tempo todo. Então, o sofrimento é uma opção que nós fazemos. A dor é um chamamento que nós recebemos para a nossa transformação. Independente se eu sou amigo do Cristo ou se eu não sou amigo dele. Mesmo aquele a quem ele ama caiu enfermo, caiu necessitado, porque era chegada a hora do despertar, da dor vir lhe chamar. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para ser glorificado. O que o Cristo quer dizer com isto aqui? Primeiro, que ele já sabia e tinha muito claro o quadro que se apresentava, porque até pelo planejamento da existência, das missões e dos trabalhos que ele tinha que fazer, ele sabia exatamente o que estava à frente dele. Mas aquela enfermidade era um dos instrumentos utilizados para que ele pudesse fazer acontecer um fenômeno e ele pudesse ser reconhecido por todos naquela época como o Messias, como o enviado. Por quê? Porque eram necessários que se ocorressem os fenômenos de despertamento, os fenômenos para que as pessoas pudessem acreditar naquilo que ele estava provando. Mas, nos dias de hoje, nós ainda somos necessitados desses fenômenos? Até quando nós vamos precisar ver as coisas na nossa frente para que a gente possa acreditar? Até quando nós ainda vamos buscar os fenômenos para que eles possam nos despertar? Não bastam mais as mensagens que nós recebemos? As crianças que estão aqui, chegando atrás de nós, que vão ser os nossos líderes do futuro, que são aqueles que vão nos conduzir a um mundo melhor. Essas crianças hoje já estão nos mostrando valores diferentes. Nós não precisamos enxergar esses fenômenos. Nós não precisamos ter os fenômenos para o despertar. Os fenômenos estão nos nossos filhos, nos nossos netos, nessa geração que está vindo atrás de nós, que já são muito melhores do que nós. O que mais nós precisamos para despertar? E ouvindo, pois, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava.
O tempo de Deus é o tempo de Deus. Não é o meu, nem o seu, nem o do vizinho, nem o do médico. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Mesmo sabendo que o seu amigo, a quem muito amas, estava enfermo, ele ainda continuou nas suas atividades por 2 dias. Porque ainda não era chegado a hora e o momento de ele ser ajudado, de Lázaro ser despertado. Era necessário que algumas coisas ainda se acontecessem, de que alguns expurgos se passassem, de que algumas dores ainda aparecessem em torno daqueles que estavam ao seu derredor, para que ele pudesse agir. Ainda não era chegada a hora da solução daquele entrave, daquele problema. Muitas vezes, quando a gente está angustiado, quando a gente tem alguma dor, um problema, a gente quer ver a solução ali, naquela hora, naquele instante, nem 1 minuto. Espera 2 minutos. Não dá para esperar 2 minutos. Eu quero agora. Mas agora a solução ainda não está pronta. Agora o pão ainda está cru, não está assado. Agora a solução que está proposta não é aquela que vai resolver. Mas pela nossa impaciência, pela nossa ansiedade, nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é muito melhor e é muito mais apurado e acurado do que o nosso próprio tempo. Porque o Deus tem a nossa visão macro, tem a visão do nosso ser como um todo, coisa que nós não temos. O nosso Pai nos vê, nos conhece e nos enxerga na nossa amplitude, na nossa magnitude. Nós nos enxergamos apenas como seres que estamos encarnados neste momento. O Pai sabe o que é o melhor para nós a todo instante. Daí a necessidade de nós termos a paciência e a compreensão de que o momento certo pode chegar a qualquer instante. Mas que isso não está nas nossas mãos. Isso está nas mãos de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Não só do sono letárgico, do sono físico, mas principalmente o sono da inconsciência, o sono da negação de nós mesmos. Lázaro dormia perante os seus deveres, as suas possibilidades de realização em favor de si mesmo. E do outro, Lázaro estava paralisado. Então o Cristo foi despertá-lo não só do sono letárgico, mas da letargia em relação à sua própria vida, à sua existência como espírito imortal. Todos os dias de manhã, quando nós despertarmos, a primeira lembrança que nós deveríamos ter é: sou um espírito imortal a caminho da perfeição. O que vou fazer hoje em prol disso? Porque esta é a nossa verdadeira existência e a nossa verdadeira concepção. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E nós precisamos ser despertados para esta realidade. A nossa realidade é a realidade do espírito, não a realidade do homem. Hoje eu estou Alexandre. Eu estou com esta personalidade e com esse corpo temporariamente. Graças a Deus que é temporário, que essa barriga um dia vai embora. Graças a Deus. Mas eu estou temporariamente com isso. Eu não sou isso. Graças a Deus. Você não vale. Você já me fez chorar hoje. Para com isso. A Eliane não veio. Mas a Marisa tem crédito com ela. Então está tudo em casa. Eu não sou isso. Eu sou um espírito imortal criado por Deus. Que em determinado momento da minha existência, por como nós nos ligamos demais à matéria, às coisas da terra, nós nos esquecemos da nossa verdadeira essência e nós precisamos ser despertados para isso. E o despertar, conforme eu disse um pouquinho antes, vem através da dor. Aquela pequena amiga, fiel companheira de todas as horas, que nos desperta para que alguma coisa está errada na nossa existência. Jesus então disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas fomos ter com ele. E aí então, do folgo que eu não estivesse, para que acrediteis, é a necessidade do fenômeno, de novo.
O Cristo se mostrando através do fenômeno para que as pessoas despertassem. Até quando nós vamos precisar disso? Até quando nós vamos necessitar de que as coisas aconteçam ao nosso lado para que a gente possa despertar? Não há mais necessidade disso. Nós já somos evoluídos e crescidos espiritualmente o suficiente para entendermos da nossa existência e da nossa magnitude, do papel que nós temos para cumprir nesta terra. E é muito importante que nós tenhamos muito claro também o seguinte: todos nós temos uma responsabilidade na cocriação deste mundo. Somos todos co-criadores. Obviamente que Deus Pai é o Criador de todo o universo. O Cristo é o Criador e o comandante do nosso planeta. Mas não é o Cristo que constrói as coisas que nós temos aqui hoje. Não é o Cristo que constrói as máquinas que nos produzem os alimentos e as coisas que nós temos. Não é o Cristo que nos produz os instrumentos médicos, os medicamentos. Somos nós. Através do uso da nossa inteligência, da nossa dedicação ao nosso trabalho, qualquer que seja, nós todos temos um papel de co-criadores no bem-estar dessa comunidade na qual estamos inseridos no dia de hoje. Isto não é uma responsabilidade única e exclusivamente de quem planejou, de quem projetou essa terra. Esta é uma responsabilidade nossa. O nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa inteligência, o nosso comprometimento com alguma coisa que nós estejamos envolvidos, vai fazer com que nós colaboremos também na obra da cocriação. O universo, o mundo não evoluiu nos últimos 200 anos porque Jesus estalou o dedo. Ou porque Deus falou, não, deixa eu lá enviar alguém que vai cuidar de todos os problemas daquela terra. Não. Sabin, Pasteur, Einstein e tantos outros que aqui vieram, se não tiverem feito a parte deles, nós não teríamos chegado nesse progresso. Nós não teríamos as descobertas que nós tivemos. Nós não teríamos a ciência evoluindo na maneira como nós estamos evoluindo hoje. Nós temos essa responsabilidade de co-criadores nesse ambiente. Quando Jesus, então, chega de volta a Betânia, Marta é a primeira que ouve o Cristo voltar. E ela diz então, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Eu queria ter 0,5% da fé dessa mulher. Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Não só a expressão de fé, mas a mensagem subliminar escondida atrás disso. Senhor, se tu estivesses aqui, se tu estivesses no coração do meu irmão, ele não teria sucumbido. Se tu estivesses dentro dele, ele não teria caído. Mas sei que aquilo que tu pedires em nome de Deus, ele vos concederá. Que tudo aquilo que nós seguirmos, os teus passos e teus caminhos, nós alcançaremos. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé expressa numa frase tão simples, tão, às vezes até, que se a gente não presta atenção, ela cai perdida no contexto deste texto e dessa mensagem. Mas ela diz claramente que se Deus não estivesse ali dentro, se Deus estivesse, ou se ele estivesse dentro do coração, o irmão não teria caído. O caminho da salvação exige mudança de atitude. Nós temos que mudar essa nossa atitude de sermos complacentes e complacivos. Nós temos que, de alguma forma, ir em busca e fazer com que essa fé se exercite dentro de nós. Existem diversas maneiras que nós podemos fazer com que isso se exercite. A principal delas, e talvez a mais complicada, é a da paciência, a da tolerância.
de sabermos que o tempo de Deus é o tempo de Deus e não o nosso, de que as coisas acontecem quando tem que acontecer e não quando nós queremos que elas aconteçam. O contexto que ela nos traz nos mostra claramente que os caminhos divinos são aqueles que nós devemos estar seguindo. Jesus, então, após a conversa com Marta e Maria, se direciona à caverna onde estava enterrado Lázaro. A caverna é o símbolo da escuridão. É o símbolo da onde nós nos escondemos, nós como seres humanos, enterrando a nossa individualidade e as nossas capacidades pessoais. É onde nós nos escondemos. Ou, como dizem os psicólogos hoje, de uma forma um pouco mais sofisticada, é o ego tomando conta de nós. Porque o ego nada mais é do que uma máscara que nós vestimos e nós nos expressamos perante a sociedade e ao próximo com aquela máscara, com aquela vestimenta da qual nós nos sentimos bem. O ego nada mais é do que um reflexo da caverna, da escuridão que nós estamos vivendo. Porque o nosso ego, ele sobressai e ele traz à tona aquela imagem da qual nós gostaríamos que fôssemos vistos. Porque nós ainda não entendemos a mensagem sublime do amor, da caridade e da virtude como um todo. Nós ainda não entendemos a mensagem de Deus dentro de nós, da centelha divina que faz parte da nossa existência e do nosso coração, e que nós devemos algum dia sermos a imagem e a semelhança daquele que nos criou. E nós ficamos procurando as máscaras que a terra, que a humanidade, que o homem, que a sociedade espera que nós tivéssemos. E não aquela pela qual o Pai nos plantou e nos colocou e espera que algum dia nós a alcancemos e a deslumbremos. Que é a centelha divina no nosso coração. De acordo com o livro da Gênesis, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas o que é a imagem e a semelhança de Deus? É aquele ser divino que está no alto da Capela Sistina com o dedo esticado, tocando a Jesus? A imagem e a semelhança é a pureza de sentimento e de coração. A imagem e a semelhança é o amor tomando conta dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. E não a máscara do ego nos escondendo na escuridão das nossas próprias inseguranças e incertezas. Quando somos despertos desta caverna, nós somos colocados frente à imagem e à luz que o Cristo e que o Pai nos colocam à nossa disposição. Mas nós temos que ser arrancados de dentro dessa caverna. Algumas vezes nós podemos até caminhar para fora por nós mesmos, mas aí, quando temos dificuldade, a dor, aquela nossa amiga, companheira de todas as horas, vem nos despertar e mostrar que alguma coisa não está certa, que alguma coisa precisa ser mudada. É o símbolo da escuridão. Em algum momento, nós vamos ter que nos despertar a ela. A outra frase, que eu acho que é uma das coisas mais marcantes, mais lindas de todo este ensinamento, e diz o seguinte: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ele não foi lá para mover a pedra. Não, primeiro disse o seguinte, perdão, eu passei uma passagem. Veio ao sepulcro e era caverna. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus disse: tirai a pedra. Que eu considero uma das passagens mais maravilhosas deste ensinamento. O Cristo não foi lá para tirar a pedra. Ele conclamou todos aqueles que estavam à sua volta para que pudessem fazer a sua parte e tirassem a pedra. No Espiritismo, nós temos a máxima de que fora da caridade não há salvação. Jesus aqui ordena que o social, todos aqueles que o estavam seguindo, naquele momento, seja por devoção a ele, seja por curiosidade para saber aquilo que ele ia fazer, aquilo que ele ia criar naquele momento, colaborassem para que o obstáculo fosse retirado. Sem essa ajuda, Lázaro não sairia da caverna. Retirar a pedra significa o ato de socorro, muitas vezes imprescindível.
em todos os passos do Cristo, vemos o incentivo ao desenvolvimento da cooperação baseada no amor cristão, que leve os indivíduos a compadecerem da dor do semelhante, ofertando o socorro. Esta interpretação, inclusive, não é minha, pessoal, ela é de Andrei Moreira. O Andrei Moreira tem um livro em que ele faz uma interpretação da passagem de Lázaro, e as 3 próximas interpretações que eu passo aqui são frutos do estudo deste livro. Tá? Não pense que eu tenho essa capacidade, porque eu não tenho. Eu sei ler, o que já é bastante bom, e a gente lendo, a gente vai compreendendo e vai trazendo essas informações e tal. Mas tirai a pedra é o convite que o Cristo faz a esta atividade que nós estamos nos preparando. Fora da caridade não há salvação. Muitas vezes as pessoas adentram a uma casa espírita ou vêm até nós em um estágio, em um estado de dor, de torpor, de dificuldade, de desalento tão grande que elas mesmas não têm condições de tirarem e moverem aquela pedra para que possam sair da caverna. E então o social entra na sua forma da caridade, que a caridade nada mais é do que o amor em movimento, e nós então ajudamos a mover aquela pedra, nós acolhemos a pessoa, nós acolhemos aqueles com quem estejam com dor, com sofrimento, com problemas, e nós então ajudamos com que a luz volte à vida daquela pessoa. O tirai a pedra nada mais é do que a oportunidade que o Cristo dá, o convite que Ele nos faz, para que nós possamos, em uma convivência social, praticarmos o bem e a caridade a quem quer que seja. Fazer o bem sem olhar a quem. Muitas vezes nós nunca sabemos quem é que vai adentrar aquela porta em busca de necessidade e ajuda. Nós não sabemos que tipo de problemas que aquela pessoa está trazendo junto com ela, a escuridão que ela está enfrentando. Mas uma gota, um raio de luz que nós possamos colocar no coração dela, já vai ajudá-la a se recuperar e a se realinhar com os ensinamentos cristãos. Quando ele manda tirar a pedra, ele faz o primeiro socorro, o primeiro atendimento. Depois, então, dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Olha a sabedoria e a grandeza. Se somos nós, simples mortais que aqui estamos, que sabemos que alguém muito querido, alguém que a gente ama, está doente, está enfermo, está enterrado ou alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é ir direto à pessoa para que nós possamos resolver o problema dela. Nós vamos lá e nós vamos mover a pedra, nós vamos arrancar aquela pessoa da escuridão, nós vamos buscar ela, tirar da cama. É isso que nós vamos fazer num primeiro momento. O Cristo diz: Lázaro, vem para fora. Você vem a mim. Você faça a sua parte para que eu possa te acolher e te ajudar. E muitas vezes nós ficamos esperando com que as pessoas ou as situações ou alguém resolva o nosso problema, que não vai ser resolvido miraculosamente por alguém, se é alguma coisa que cabe a nós fazermos e realizarmos. O Cristo pede apenas que nós o vamos até Ele. Vinde a mim todo vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Ele pede que nós vamos até Ele, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. E nós continuamos esperando que alguém venha resolver o nosso problema, que o Cristo venha aqui e resolva a nossa solução. Que se a gente frequentar uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita, um templo budista, qualquer lugar, aquele ser vai resolver os nossos problemas. Hello? Não vai. Não vai, não. Isto cabe a nós. Nós é que temos que fazer. Depois de retirada a pedra, o que faz Jesus? Corre para Lázaro para salvá-lo? Não. Ele dá a voz de comando imperativa: venha para fora, venha para a luz. Saia da escuridão que o envolve e venha para a luz, venha até mim. Jesus não faz por ele o que ele tem que fazer por esforço próprio. Dar os passos em direção à luz, buscar a consciência e a solução dos seus conflitos. Mas poucos são que, após o socorro recebido,
cogitam refletir na enfermidade. A grande maioria retorna aos mesmos hábitos, passando a serem exigidores compulsivos da vida, requisitando sempre mais atenção, mais dedicação dos outros, mais medicamentos. Nós não fazemos a parte que nos toca, a parte que nos cabe. Após esse chamamento, Lázaro, venha para fora. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Esse desligai-o e deixai-o ir, é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Ele pede que ele seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir significa que ele tem o livre arbítrio de continuar na sua existência e nos seus caminhos. E que cada um de nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, seremos chamados à responsabilidade das nossas escolhas e das nossas atitudes. Não é porque o Cristo nos chamou e nos convocou, ou nos ajudou, ou nos auxiliou, que agora nós somos obrigados a seguir esse caminho. Bom, se nós nos sentirmos bem, nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos seguros, e decidimos escolher esse caminho, muito que bem, mas nós não somos obrigados a isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que não é interferido, não é mudado, não é impedido em nenhum momento, em nenhuma circunstância de nós o utilizarmos. O nosso livre-arbítrio é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Mas, quando a gente faz a avaliação total dessa passagem, por esses versículos compreendemos que a ressurreição de Lázaro foi realizada em 3 estágios. Jesus pronunciou as 3 frases que, segundo a elucidação espírita, indicam o lento despertar do espírito para as belezas da imortalidade. Tirai a pedra. Fazei com que todos que aqui estão presentes possam ajudar aquele que está necessitado e enfermo. Lázaro, saia para fora. Venha até mim em busca da luz. Faça você mesmo aquilo que lhe cabe, a parte que lhe toca, o conhecimento que você tem que buscar. Desligai-o e deixai-o ir. Depois que você aprendeu e tomou consciência da sua imortalidade, segue adiante no teu caminho em busca da tua evolução, porque conforme disse o Cristo, sois deuses e podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. E quando nós tomamos consciência dessa potencialidade que existe dentro de nós, tudo aquilo que existe ao nosso derredor, momentaneamente, pelos próximos 50, 60, 70 anos da nossa existência, deixam de ser importantes, deixam de ter a importância que nós colocamos em nossa existência. Quando nós olhamos para frente, para a nossa imortalidade, para as próximas 10, 20, 30 encarnações que nós ainda temos à nossa frente, todas essas coisas pequenas da matéria deixam de ter importância. Nós passamos a ver as coisas e as circunstâncias de uma outra maneira. O chamamento do Cristo, a mensagem que Ele nos traz, passam a ter uma luz e um direcionamento em nossa vida completamente diferentes. Nós passamos a enxergar as importâncias e passamos a enxergar o momento que nós temos que enxergar como a oportunidade do despertar e do crescimento. Atendemos agora, neste instante, o chamamento dele. Atendamos agora, neste instante, enquanto estamos a caminho e temos a oportunidade de nos direcionarmos para a luz, para que algum dia possamos seguir a caminho da luz, da mesma forma que o Cristo nos convidou há mais de 2000 anos atrás. Sejamos então aptos a seguirmos esses ensinamentos, para que a luz divina e a centelha que está colocada em nosso coração possa nos guiar e nos conduzir, hoje e em todos os dias da nossa jornada. Pela paciência de vocês, muito obrigado.